Boa tarde. Você vai ver a partir de agora no NT Sul. CPI que investiga a máfia das próteses realiza audiência pública em Porto Alegre. A denúncia feita em janeiro mostrou que médicos faziam cirurgias desnecessárias para receber comissão dos fabricantes de próteses. O segundo dia de depoimentos foi marcado pelo silêncio do médico, acusado de ser um dos principais articuladores da máfia. Fernando Sanches disse que não foi convocado oficialmente para prestar depoimento na CPI e que, por esse motivo, ia usar o direito de permanecer calado. Equipe da Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira do Sul foi recebida a tiros por morador do bairro Santa Helena. E 7 pessoas ficaram feridas em acidente entre 2 carros na rua Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul, neste final de semana. Veja também como obter mais produtividade para a sua vida. O que faz uma pessoa ser mais bem-sucedida que outras? Estudos apontam que fatores que limitam o crescimento pessoal podem ser superados com o desenvolvimento de competências que todos já possuem. Hoje é segunda-feira, 18 de maio. O NT Sul está começando. Olá, tudo bem? O 13º Grupo de Artilharia de Campanha de Cachoeira do Sul realizou evento sexta-feira para marcar a entrada de 241 novos militares na unidade. A chamada entrega da boina marca a transição de recruta para soldado do Exército Brasileiro. A solenidade teve a presença dos pais dos novos soldados, militares da reserva, comandantes da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros do município e representante das universidades UBRA e UFSM e do prefeito da cidade. A entrega da boina significa o término de um período, que é o período básico. Então todos os soldados no Brasil inteiro eles têm instruções básicas e a boina significa exatamente o término desse período, que dura mais ou menos 2 meses e meio. A partir de agora, os desafios são diferentes, são desafios de qualificação, que nós chamamos, que são desafios onde os soldados terão a instrução técnica da unidade a que pertence. No nosso caso, 13 Grupo de Artilharia de Campanha, eles terão instruções com armamento pesado, que é o nosso obuseiro, que é o nosso armamento coletivo, de topografia, de comunicações, tudo que envolve o nosso grupo de artilharia de campanha. E a boina significa também uma superação de desafios que eles tiveram nesse período que tiveram instrução intensa. Então eles tiveram um período também de acampamento, onde puderam elevar a sua autoestima e ali demonstrar coragem, superação. E isso aí é muito importante para a sequência das nossas atividades no Exército Brasileiro. Bom, nosso soldado em Cachoeira do Sul, nós temos soldados não só de Cachoeira do Sul, nós temos também de Rio Pardo, de Encruzilhada, de Tapes. Então estes nossos soldados, eles estão muito bem, eles estão correspondendo às nossas expectativas e a grande esperança é que nós possamos, ao término do serviço militar inicial destes novos soldados, entregar à sociedade cidadãos honestos, cidadãos com cumprimento de missão, cidadãos dedicados à pátria, e isso é o que o nosso país precisa, de valores consolidados, e aqui é o que nós cultuamos no nosso Exército de Caxias. Eu acho assim muito bonita a carreira militar e eu pretendo seguir ela. Eu vou continuar os meus estudos, mas daqui eu sei que eu vou sair com muito aprendizado, muita disciplina. Aqui dentro eu aprendi muita coisa, dar valor para minha casa, para minha família, para tudo. Vamos falar de saúde e alimentação? O pinhão é um alimento rico em diversos nutrientes importantes para a saúde. A nutricionista Denise Caspani fala desses nutrientes e ainda traz uma deliciosa receita com o pinhão. Pegue papel e caneta e tome nota. Olá, como vai? O inverno se aproxima e traz alguns alimentos característicos das baixas temperaturas, entre eles o pinhão. Você gosta? Qual o valor nutritivo desse alimento? Além de delicioso, o pinhão é uma semente muito apetitosa e tem alto valor alimentício. Por ser rico em manganês, zinco, ferro e vitamina E, ajuda a minimizar o risco de câncer. O teor de fibras auxilia no controle do colesterol e diabetes.
É também um excelente alimento para a nutrição cerebral, pois nutrientes como zinco e vitaminas do complexo B ajudam a nutrir as células do nosso sistema nervoso central, auxiliando na memória e raciocínio rápido. O pinhão também age contra a fadiga. Porém, como todo fruto seco, o pinhão deve ser consumido com moderação, porque possui alto valor calórico. Em 100 gramas, pode ter até 196 calorias. Por que é tão calórico? Porque na sua composição existe muita gordura, em torno de 60%. O tipo de gordura existente no pinhão é denominada gordura insaturada, de mais fácil digestão do que as da carne, por exemplo, que é saturada. Além disso, a sua polpa possui amido em grande quantidade, o que também eleva a quantidade de calorias. Por isso, pessoas que estão cuidando do seu peso e saúde não devem consumir em excesso. Com 6 a 10 unidades de pinhão ao dia, podemos atingir as necessidades dos nutrientes contidos nessa semente. Pode ser preparado de diversas formas, utilizado em preparações mais elaboradas, como a paçoca de pinhão, ou até mesmo consumido puro, cozido ou assado. Uma opção é congelar. Cozinhe bem, por sua casca ser dura, esse primeiro passo é fundamental. Descasque e reserve apenas a polpa no freezer. Dessa maneira, ele mantém o sabor e o valor nutritivo no momento do consumo. Anote aí uma receita de bolo de pinhão. Ingredientes: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de pinhão cozido e triturado, 1 xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 2 ovos. Modo de preparo: prepare uma forma redonda, untando-a com óleo e pulverizando-a com farinha de trigo. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Cozinhe pinhão em panela de pressão por 40 minutos. Descasque e triture no liquidificador. Acrescente o leite, os ovos, o óleo e bata até obter uma massa homogênea. Retire do liquidificador e acrescente o restante dos ingredientes, sendo a canela por último. Leve para assar por 40 minutos. Depois de frio, desenforme. E bom apetite! Uma boa tarde para você e até a próxima semana. Tá certo, Denise. Muito obrigada. Uma boa tarde para você também. Veja a seguir, equipe da Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira do Sul foi recebida a tiros por morador do bairro Santa Helena no último sábado. E Distrito Industrial do Porto de Cachoeira do Sul dá importante passo. Secretarias do município se mobilizam para estudo de impacto ambiental para iniciar o processo de licenciamento da obra. Mais produtividade para a sua vida. Entenda por que algumas pessoas são mais bem-sucedidas que outras. Fatores que limitam o crescimento pessoal podem ser superados com o desenvolvimento de competências que todos já possuem. Depois do intervalo, saiba como desenvolver melhor suas habilidades. A gente volta em 1 minuto. Eu quero lhe convidar para assistir o Mais Sucesso dessa semana. Nós vamos estar falando sobre o ensino superior lá com o pessoal do INTA. Além disso, você vai saber o seguinte: está na hora de mudar, de manter tudo como está ou de ampliar os seus negócios. Você vai conhecer a história do Da Terra, uma empresa de produtos naturais que ousou modificar todas as coisas. E aqui no nosso estúdio, nós vamos entrevistar o seu Ivo Klinger, da marcenaria Klinger, que começou num ramo, continuou no seu ramo, mas ampliou a sua área. Não é mesmo, Ivo? Comecei num ramo, ampliar, quer dizer, dei uma parte aqui dentro, quando eu recomecei no mesmo ramo e depois ampliei e agora fiz parcerias aí para poder atender o mercado. Né? Então você está aqui, você não pode perder o Mais Sucesso, domingo às 14 horas, segunda às 23h30 e mais horários alternativos. No Viaje Comigo dessa semana, você vai conhecer Cusco, a capital do Império Inca e uma das cidades mais lindas do nosso continente. Veja só! E aí, partiu Peru? Então anote os nossos horários e viaje comigo!
Equipe da Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira do Sul foi recebida a tiros no bairro Santa Helena no sábado pela manhã. As equipes trabalhavam no patrulhamento e encascalhamento da Rua Araújo de Porto Alegre, quando foram surpreendidas por tiros de um morador que não queria a presença das equipes da prefeitura no local. Um tiro acertou o vidro de um caminhão da secretaria. O secretário Kleber Cardoso foi até o bairro e lamentou o incidente. Ele disse que foi um fato triste e inédito, repudiado pela maioria das pessoas do bairro que prestaram solidariedade às equipes. Policiais civis e militares também estiveram no local para garantir a segurança dos funcionários da prefeitura e uma investigação será aberta. O Distrito Industrial do Porto de Cachoeira do Sul deu um importante passo na última semana. Técnicos das Secretarias Municipais de Coordenação e Planejamento, Meio Ambiente e Indústria e Comércio formaram um grupo de trabalho com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e também funcionários da empresa contratada, para fazer um estudo de impacto ambiental e dar início ao licenciamento. Mais detalhes você confere agora na entrevista com o secretário de Planejamento do município, Cristiano Schumacher. Como serão trabalhadas para fazer a retirada dos poceiros que ocupam o local? Constituímos com o Governo do Estado uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho que envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Meio Ambiente do município, Indústria e Comércio, no sentido de criar uma força de trabalho junto à empresa que foi licitada para fazer o estudo de impacto ambiental, uma força de trabalho que agilizasse o processo de licenciamento ambiental. Então tem uma primeira etapa do estudo de impacto ambiental, né, e numa segunda etapa a aprovação da FEPAM e os licenciamentos da FEPAM, e nessa situação tem o tema dos poceiros, que é um tema que o Governo do Estado vem acompanhando já há algum tempo, tem ciência dele, tem elaborado uma proposta de reassentamento dessas famílias. Nós não sabemos ainda se é um modelo de reassentamento urbano, onde as pessoas poderão desenvolver atividades agrícolas, ou um assentamento especificamente para moradias, né, onde as famílias teriam garantidos o seu direito à moradia. Secretário, então, esse trabalho de licenciamento ambiental, ele deve demorar. Nesse momento está sendo realizado até o mês de agosto o estudo de viabilidade ambiental, onde é analisado toda a estrutura de fauna e flora, as condicionantes ambientais da região e também a disponibilidade de energia elétrica, de viabilidade de drenagem pluvial, de tratamento de esgoto aqui na região. Isso é remetido à FEPAM, que solicita o EARIMO, o Estudo de Impacto Ambiental. Esse sim pode levar até um ano de análise, porque muitas vezes os técnicos exigem a necessidade de ele passar por todo o ano, pelas 4 estações do ano, para ter de fato como é que se comporta a região ambientalmente. Como você acredita, porque você fala que são em torno de 140 hectares, como esse espaço, né, deve ser remanejado, reorganizado aí, com quantas empresas podendo se formar por aqui? A proposta que vem sendo trabalhada pelo Governo do Estado e a Prefeitura aponta aproximadamente em torno de 100 lotes industriais, lotes de 1 hectare, 1,5 hectare, 2 hectares, que serão colocados à disposição já numa estrutura bem equilibrada de infraestrutura dentro do Distrito Industrial. Nesse momento, o estudo aponta esta possibilidade de aproximadamente 100 lotes industriais aqui no Distrito do Porto. Neste mesmo espaço, então, está enquadrado a área onde fica aqui o centro esportivo. Como a Prefeitura, a Secretaria do Planejamento deve organizar esse espaço? Num primeiro momento, o Governo do Estado analisava a área do Distrito Industrial, incluindo a área do centro esportivo, porque viam, né, por documentos do Governo do Estado, não conheciam a realidade colocada aqui posta. A área do centro esportivo é uma área que tinha sido cedida pela União há muitos anos para o município de Cachoeira do Sul, onde foi implantado o centro esportivo, que é hoje um dos principais equipamentos de esporte e lazer da cidade. Nesse sentido, a gente tratou ontem com a Secretaria do Estado, no sentido de garantir que esta aqui seja a área institucional do distrito. A área que, por obrigação legal, o loteador precisa passar ao município, e nós vamos preservar as atividades que aqui acontecem hoje, incrementando e qualificando elas. E quanto à empresa de grãos, então, a empresa Granol, que fica aqui próxima desse espaço, como será o trabalho, então, da Prefeitura junto à empresa que hoje é a que divide o espaço aqui? A Granol, na verdade, ela tem um processo diferenciado do restante da área do Porto. Ela tem uma implantação bem anterior, né, antes da permuta da União com o Estado, antes dessa tratativa mais recente, e ela está encaminhando o seu processo de regularização das suas terras, da sua ocupação ali já com o Governo do Estado. De maneira direta, porque já é uma ocupação consolidada, ela está em fase de regularização. Secretário, eu acho importante a gente explicar também aos telespectadores que nos assistem que uma coisa é o distrito industrial e outra coisa é o espaço do porto, não é mesmo? E são duas áreas diferentes, uma de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que é o distrito industrial do porto,
E outra área é a área retroportuária, que é uma área industrial próxima ao porto, mas que tem atividades afins à operação portuária, de embarque e desembarque de cargas, que está sob responsabilidade da Superintendência de Portos e Hidrovias do Governo do Estado, que também está encaminhando o seu procedimento para viabilização. E uma das medidas é isso que o prefeito vem discutindo nos últimos dias, aí, que é a sinalização e a dragagem, né, do canal aqui do Rio Jacuí. O prefeito, então, deve encaminhar novidades durante esse período que está em Brasília sobre esta área. Sim, o prefeito esteve tratando da hidrovia Brasil-Uruguai, que essa porção mais oriental é em Cachoeira do Sul, é no nosso porto, tem a confirmação de recursos do PAC para essa intervenção e o governo do estado já tem a captação desse recurso e a viabilidade de poder realizar tanto o balizamento quanto a dragagem do nosso canal aqui, o que vai dar a viabilidade das operações no porto da nossa hidrovia. Secretário, acho que é importante a gente falar também que nesse espaço tem mata ciliar, tem nascentes. Como será o trabalho com essa área? Um pouco do resultado dos 100 lotes apenas em 140 hectares é por conta de 40 hectares aproximadamente serão preservadas como APPs. São vertentes, nascentes, córregos que dão, né, vazão à água até o Rio Jacuí. Essas áreas serão preservadas, faz parte do estudo de impacto ambiental. Você acredita que dentro de quanto tempo esse espaço aí já será utilizado, então, por empresas que queiram aqui se instalar no distrito industrial? É importante compreender a nossa postura do governo de não criar falsas expectativas nem vender ilusões. O processo de viabilização do porto é um processo de médio prazo, depende do processo de licenciamento ambiental, dos investimentos do governo do estado em infraestrutura, até ter condições mínimas de começar a comercializar os lotes e viabilizar os empreendimentos. Então ele é um processo de médio prazo para longo prazo. Não seria hoje uma imprudência anunciar uma data aqui, tem um calendário importante a seguir, que é o processo do estudo de impacto ambiental e o processo de licenciamento junto à FEPAM, que pode levar em torno de 1 ano e meio, 2. Então seria imprudente anunciar uma data agora. Agora é um projeto consolidado, de médio prazo e que vem acontecendo nas duas pontas. Na ponta da legalização, desmembramento e organização do distrito industrial e na outra ponta com a viabilização da hidrovia do Jacuí e do Porto. Ao longo desses 2 anos o governo do estado precisa resolver, solucionar o problema das famílias que hoje têm posses aqui na área do Porto, que vivem aqui nessas áreas do distrito industrial. São agricultores, são famílias de baixa renda e o governo do estado e a prefeitura vão construir a solução para que as famílias sejam reassentadas, mas tem esse longo desse caminho para resolver esse tema. Obrigada pelas informações, secretário. Muito obrigado, agradecemos a presença de vocês aqui conosco. Darcy, voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. Você sabe o que faz uma pessoa ser mais bem-sucedida na vida que outras? Não, não é o destino, não tem nada a ver com sorte. Uma das grandes descobertas é que a transformação positiva das habilidades humanas é a principal chave para o sucesso. Estudos apontam que qualquer fator que limite o crescimento pessoal pode ser superado com o desenvolvimento de competências que todos já possuem. E a boa notícia é que esse potencial pode ser estimulado e ativado por meio de um processo de capacitação humana, o coaching. Olá, sou Bento Ilha e estamos começando o quadro Produtividade aqui na TV Novo Tempo. Nossa convidada especial de hoje é a Master Coaching Renata Repia. A Renata é da Sociedade Brasileira de Coaching e vai falar com a gente sobre essa ferramenta que muito tem transformado a vida de pessoas e empresas, o coaching. Renata, conta pra gente como podemos aplicar o coaching e obter mais produtividade. Boa tarde. Boa tarde, Bento. Boa tarde, pessoal. O coaching é uma ferramenta nova, não tão nova, já temos mais de 10 anos aqui no Brasil e estamos tendo resultados muito positivos. O que é o coaching? O coaching, ele é um processo em que une o coachee, que é a pessoa que recebe o coaching, e o coach, para conseguir melhores resultados. Então eu pergunto para vocês, quais são os seus objetivos? O coaching trabalha pontualmente com isso, com metas, com objetivos. E é importante a gente saber exatamente aonde a gente quer chegar. Tem um filósofo que dizia sobre o plantar e o colher. O que quer dizer isso? Para eu conseguir colher tomate, eu preciso plantar tomate. Para eu conseguir colher arroz, eu preciso plantar o arroz. Então, se eu quero colher prosperidade, o que eu preciso plantar? Se eu quero colher melhores relacionamentos, o que é que eu preciso plantar? Então, hoje nós somos resultado daquilo que nós plantamos no passado, daquilo que nós fizemos no passado. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo é decidir qual é o seu objetivo. Aonde você quer estar
daqui a um ano? O que você quer estar fazendo daqui a um ano? Porque se você quer colher melhores resultados daqui a um ano, você tem que começar a plantar isso hoje. Lembre-se sempre disso. Então, quando você planta algo que você sabe exatamente aonde você quer chegar, você tem resultados positivos, porque só conseguem ter resultados positivos quem sabe aonde quer chegar. Então, o nosso primeiro ponto é: qual é a sua meta? Quando a gente fala de meta, nós precisamos ter certeza de onde nós queremos chegar. E essa meta ela precisa ser específica, porque eu escuto muitas pessoas falarem: eu quero ganhar mais. Mas o que é ganhar mais? R$1 é mais, e é isso que vai te fazer feliz? Eu quero ter melhores relacionamentos. Como são esses relacionamentos que você quer ter? As pessoas falam: eu não quero mais sofrer, eu não quero mais que a minha empresa passe por crises. Ok, e o que você quer neste lugar? Então, o nosso primeiro ponto é metas. Vamos pensar o que vocês querem ter, ser ou fazer daqui a um ano, daqui 2 anos e daqui 3 anos. É importante a gente saber exatamente o que nós queremos. Quando a gente fala sobre objetivos, eu preciso deixar específico, preciso deixar esse meu objetivo mensurável. Eu não consigo falar: eu quero ser feliz. O que é felicidade? Eu preciso mensurar esta felicidade. Quais são as coisas que vão me fazer feliz? A partir daí, eu começo a entender o que é um objetivo. E a minha proposta para vocês neste quadro Produtividade é: qual é a sua meta? O que você quer para daqui a um ano? O que você quer para daqui 2 anos? Escreva isso no papel. Tem que ser mensurável, tem que ter valores, prazo, exatamente aquilo que você quer. Então, lembre-se, a meta é muito importante, porque a meta é o caminho. Se você não sabe para que caminho você vai, qualquer caminho serve. Então, desenhe a sua meta. Se você quiser, coloque até 5, 10 anos, porque você começa a trabalhar metas e objetivos na sua mente. E a minha proposta para vocês esta semana é: desenhe a sua meta, escreva a sua meta. O que você quer ter, ser ou fazer na sua vida. Muito obrigada. Mudanças previstas para o tempo em Cachoeira do Sul. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima registrada foi de 18 graus e a máxima deve chegar aos 27. A meteorologia indica para amanhã, terça-feira, sol entre nuvens, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Quarta-feira, sem previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 26 graus. E vamos conferir como fica o tempo hoje em todo o estado gaúcho. O sol predomina entre nuvens na maioria das regiões. Apenas no centro-oeste deve ter pancadas de chuva. Já as temperaturas sobem mais em relação às registradas ontem. As mínimas no estado ficam em torno dos 11 graus. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26 graus. Para a capital, Porto Alegre, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí, 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 23 graus. Veja depois do intervalo. 7 pessoas ficaram feridas em acidente entre 2 carros na rua Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul, neste final de semana. A CPI, que investiga a máfia das próteses, realiza audiência pública em Porto Alegre. A denúncia feita em janeiro mostrou que médicos faziam cirurgias desnecessárias para receber comissão dos fabricantes de próteses. O segundo dia de depoimentos foi marcado pelo silêncio do médico, acusado de ser um dos principais articuladores da máfia que fraudava a colocação dos equipamentos. O NT Sul volta já. Como utilizar as coisas antigas? Quem sabe você tenha em casa um móvel que você está querendo desfazer, ou quem sabe você está querendo comprar um mobiliário novo. Você já pensou na possibilidade de comprar algo antigo? Este assunto tem a ver com algo muito importante: consumo responsável,
consumo sustentável. Você está enfrentando a ameaça de um divórcio? Ou as dívidas estão acabando com o seu sono? Se Deus é bom, por que a gente sofre? Guerra Espiritual é o tema do Lar e Família dessa semana. Toda sexta às 11h30 da noite, você confere o programa Lar e Família, com o pastor Marcos Bonfim. Temas atuais e dicas que vão ajudar você e sua família. Sete pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na madrugada de ontem, na curva da Rua Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul. A colisão entre um Sandero e um Corsa ocorreu por volta de 2h30 da madrugada, deixando 7 pessoas feridas. Todas foram conduzidas ao HCB. Conforme informações recentes, o Corsa, dirigido por William Josué Almeida Rodrigues, após fazer a curva da Júlio, bateu no Sandero, dirigido por Diogo Araújo Quilian, que estava manobrando em frente ao Hotel Everson. Os bombeiros informaram que o condutor do Corsa era um jovem de apenas 17 anos. Um dos rapazes foi agredido no meio da rua por uma mulher que chegou ao local logo após o acidente. Das 7 vítimas, 4 foram transportadas pela ambulância dos bombeiros e 3 pelo SAMU. A Júlio foi fechada para o atendimento. Ficaram feridos Mozia da Silva Martins, Jonathan Kelvin Rodrigues, Cher Melo Jaques, Elvis Joelson Barbosa, Vanessa Machado Vieira e Leila dos Santos Trindade. A CPI, que investiga a máfia das próteses, realizou na última semana audiência pública na capital gaúcha. O objetivo é escutar as vítimas, o Ministério Público e os envolvidos no esquema de superfaturamento. A denúncia ocorreu em janeiro e mostrou que médicos faziam cirurgias desnecessárias para receber comissão dos fabricantes de próteses. Representantes do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado foram convocados para relatar ao senador Magno Malta, que preside a CPI, e à população informações sobre o andamento da investigação. No Rio Grande do Sul, mais de 70 casos estão sendo apurados. Nós não convocamos porque são vítimas e simplesmente, num determinado momento, eles começaram a se amedrontar. Veja que isso não é uma coisa simples, né? É uma coisa, de fato, que envolve uma máfia, que envolve dinheiro, né, e muito dinheiro. 8 vítimas foram convidadas a falar na CPI, mas apenas uma compareceu. Em 2014, Edson foi incentivado pelo médico a buscar a justiça para realizar uma cirurgia na coluna. A operação custaria cerca de R$100 mil. Ele conseguiu a autorização, mas na hora de marcar a data para o procedimento, ocorreu a denúncia. Fui procurado pelo procurador-geral do Estado. Daí foi quando ele me disse que o meu processo estava congelado, porque já ia iniciar a investigação em cima de tudo, então eu já não ia me operar mais dentro daquele processo. Médicos e advogados encaminhavam à Justiça ações para obrigar planos de saúde e SUS a realizar operações superfaturadas. Conforme o presidente da CPI, apesar do pedido de quebra de sigilo das empresas ter sido negado, a investigação vai prosseguir. Graças a Deus que tem a CPI, que não depende do juiz para quebrar o sigilo, e nós vamos quebrar o sigilo das empresas, sim, para que nós possamos dar continuidade à investigação. Em 2 ou 3 meses a gente consiga concluir essa investigação e aí sim o Ministério Público no trabalho de elaborar a denúncia pelos crimes que sejam efetivamente apurados, demonstrados no decorrer da investigação. A audiência pública da CPI segue nesta sexta-feira para ouvir médicos, advogados e empresários do ramo de material cirúrgico. Eles são suspeitos de fraudes contra a população e, caso não compareçam, devem ser conduzidos pela Polícia Federal. E o segundo dia de depoimentos da CPI das próteses foi marcado pelo silêncio do acusado de ser um dos principais articuladores da máfia que fraudava a colocação dos equipamentos. A comissão do Senado também pediu proteção especial para um dos depoentes. Pelo menos 2 médicos convocados para depor pediram para ser representados pelos advogados, o que foi negado pelo presidente da CPI.
Um dos pedidos partiu do ortopedista Fernando Sanches, um dos principais acusados de participar da máfia das próteses. Ele é suspeito de falsificar documentos para obter liminares de próteses superfaturadas na justiça, muitas vezes usadas em pacientes que não necessitavam delas. O senhor vai pedir para o seu advogado dar uma explicação? Fernando Sanches disse que não foi convocado oficialmente para prestar depoimento na CPI e que, por esse motivo, ia usar o direito de permanecer calado. Já existem 2, 3 CPIs instaladas ou sendo instaladas a respeito desse tema. E que até agora a gente não teve, nem eu nem meus advogados, nenhum acesso a nenhum documento, embora tenhamos solicitado por dezenas de vezes nesse período, ao inquérito, ao que realmente ao objeto do inquérito, da investigação. E por orientação dos meus advogados, eu vou preferir permanecer em silêncio nesse primeiro momento. O primeiro depoimento do dia foi da advogada Letícia Pinto. Ela trabalhava para Niele de Campos Severo, dona do escritório que prestava serviços para o médico Fernando Sanches. Nos pedidos judiciais, uma prótese chegava a custar R$300 mil, quando na verdade era avaliada em R$6 mil pelo mercado. Letícia disse que os honorários cobrados pela advogada eram de cerca de R$2 mil, mas que Niele recebia mais do que esse valor. Você tem conhecimento que se fora do honorário, né, ela recebia também por fora dos médicos? Tenho. Ela recebia sim. Até agora, o prejuízo para os cofres públicos é calculado em cerca de R$2 milhões. A Polícia Civil do Estado investiga cerca de 30 pedidos feitos pelos mesmos médicos e escritórios de advocacia ao IP, o Instituto de Previdência do Estado. O delegado responsável pelo caso vai usar as informações levantadas pela CPI para concluir a investigação. O presidente da CPI tem poder, através de todos os seus membros, de ordenar a quebra de sigilo bancário, de expedição de mandados de busca e apreensão, sem a necessidade da ordem judicial, o que nós, delegados de polícia, durante a investigação, precisamos. E trará novos elementos aí que só vão contribuir com o sucesso da investigação policial. Vamos mudar de assunto, vamos falar de oportunidade. Depois de concluir um curso de graduação, a busca pelo conhecimento e pela especialização precisa continuar. A UBRA Cachoeira do Sul traz a pós-graduação para o profissional formado em odontologia. Gabriela Belo. Olá, Darcy. Estou aqui no espaço da Universidade Luterana do Brasil, no município de Cachoeira do Sul. Esse espaço aqui onde atualmente funciona o curso de odontologia. Converso agora com o coordenador do curso, Rubem Beraldo, para falar sobre o programa de pós-graduação que a universidade está aí dando um passo. Isso mesmo, coordenador? Exato. É um passo muito importante para nós aqui da comunidade cachoeirense, a comunidade odontológica, porque é histórico, né? Pela primeira vez, o curso de odontologia, em 17 anos, vai ter um curso de pós-graduação. Então, o nosso pós-graduação eleito foi em implantodontia, até porque existe um apelo social por isso, né? As pessoas buscam reabilitação e hoje em dia a reabilitação de maior tecnologia e que consegue dar uma maior resposta, uma melhor resposta à necessidade das pessoas, realmente ela está linkada com a colocação dos implantes e próteses sobre o implante. Então nós vamos ter um curso agora a partir do dia 27 de maio, né? Nós iniciamos a nossa primeira turma. E essa primeira turma ela vai ter como característica trabalhar essa questão toda que nós já estamos iniciando, mas ela vai complementar a formação dos alunos da graduação. Então a gente nós já temos o início da implantodontia na graduação, em alguns casos a gente resolve mais simples, mas agora a gente vai poder dar continuidade e vai poder aprimorar e vai começar a produzir também trabalhos científicos a partir disso. Então para nós é muito importante. Vamos atrair pessoas do município, já dentistas formados, que estejam inseridos lá com sua inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Então isso é uma exigência importante e que a gente procurou atender totalmente para que o profissional, uma vez terminado o curso, consiga se anunciar como implantodontista, o que realmente é um dado bem importante.
A implantodontia, então, Gabriela, ela tem como característica, como eu falei, repor o quê? A raiz do dente. As pessoas às vezes acham que eu vou colocar um implante e com o implante eu já saí com o dente inteiro. Não, não é isso. Na verdade, quando as pessoas, os leigos, procuram um implante, eles procuram a prótese sobre o implante. E o que o implante faz? Ele repõe aquela estrutura perdida, né, da raiz dentária, e depois nós vamos colocar, vamos conectar trabalhos fantásticos feitos sob medida sobre aquele modelo de implante. Então nós podemos fazer trabalhar com uma boca inteira, e isso realmente um professor chamado Brandmark, que foi o idealizador, não é, do implante já há mais de 30 anos, ele começou e ele pensou nos implantes para pessoas que fossem totalmente desdentadas, principalmente aquelas pessoas que não têm dentes no arco inferior, na mandíbula. O osso da mandíbula é um osso bem mais fino que o osso da maxila, que o osso superior, e consequentemente quem usa a prótese há muito tempo já sabe. A estabilidade, né, até porque o próprio osso ele movimenta muito na fala, a estabilidade ela não é das melhores. Então com isso o Brandmark conseguiu muito sucesso, né, parafusando então, digamos assim, os implantes na mandíbula, e em cima desses implantes ele acabou prendendo as próteses inferiores. Isso foi realmente um grande avanço, talvez um dos maiores avanços que a odontologia tenha experimentado nos últimos 30 anos. Claro que existem outras coisas, mas a implantodontia realmente chegou para ficar e hoje é uma realidade e faz com que as pessoas consigam reabilitar sua estética, reabilitar sua função, ter uma qualidade de vida melhor, sem dúvida nenhuma, né? E com isso a odontologia da Obra está sintonizada com os novos tempos, sintonizada com essa perspectiva fantástica. E quem pode participar desse programa de pós-graduação, no caso, quanto tempo de formação é necessário, coordenador? Na verdade, o tempo de formação hoje em dia não há necessidade de um tempo mínimo, mas tem que estar inscrito no Conselho Regional de Odontologia. Na verdade, isso. Então tem que ser formado em odontologia e estar inscrito no Conselho Regional de Odontologia. São só essas exigências que nós precisamos. O curso vai ter uma duração então de 30 meses, ele vai funcionar por módulos que a gente chama mensais, ele vai funcionar de quarta-feira até domingo, exatamente para que as pessoas que são de fora do município ou as pessoas que têm o seu trabalho, seus empregos, eles consigam organizar com seus empregadores e para aquela semana, né, para metade daquela semana, poderem faltar ao trabalho e ficarem aqui dedicados ao estudo. Então, realmente, facilita a vida das pessoas, faz com que as pessoas tenham acesso mais fácil a isso, sem comprometer sua vida financeira nos consultórios também, né, e os seus próprios empregos. Então, e nós ainda temos 4 vagas remanescentes. Independente dessas 4 vagas, o curso já inicia no dia 27 de maio. Então é importante, se as pessoas estiverem interessadas nisso, né, que corram, ainda há tempo, a entrar em contato aqui com a universidade, 37220400, falar com a coordenação do curso de odonto, e aí a gente vai acatar então as inscrições para que a gente preencha totalmente essas vagas. Mas de qualquer forma já estamos muito felizes, o resultado é fantástico e tenho certeza que o curso de odontologia como um todo e a própria comunidade vai ganhar com isso. Como eu falei anteriormente, há a possibilidade de primeiro mais pessoas serem assistidas, não é? De uma forma um pouco mais acessível, isso também a universidade tem esse papel, mas além disso nós começarmos a produzir pesquisa científica na área da implantodontia. O nosso campus, apesar de nós até então não termos pós-graduação, a gente é bastante ativo e tem bastante qualidade na pesquisa científica em algumas situações mais isoladas, mas agora a gente vai poder fazer num contexto mais institucional, mais generalizado. Sem dúvida nenhuma é um grande momento para a gente. Acho importante também nós falarmos, coordenador, quem nos assiste agora, os dentistas aí formados, né, tem interesse de saber de quanto deve ser o investimento para esse programa de pós. Exatamente. Na verdade, para quem é nosso ex-aluno, existe um desconto, né, em torno de 10%. Para quem não é nosso ex-aluno, o valor mensal são R$ 1.300 o módulo, né, então a gente paga. E aí, nesse sentido, o que o aluno vai receber? Primeiro, o acesso
acesso aos pacientes, né, ao acesso aos fabricantes. Então a gente tem realmente já recebido parcerias importantes de empresas como Straumann, como Neodent, enfim, e com isso, outras empresas estão chegando, outras parcerias virão. O próprio aluno ele já vai poder, inclusive, comprar esses componentes, né, realmente num desconto que é um desconto próprio já para os cursos de pós-graduação. Então vai ser outra vantagem. Além do que o aluno, primeiro, segundo, terceiro módulo de prática, ele já vai estar habilitado para fazer aqueles implantes mais básicos. Então, o próprio investimento dele, quer dizer, ele estar cursando aqui já vai proporcionar com que ele já instale alguns implantes e já consiga fazer também, custear o curso, né? Então, realmente acaba sendo uma vantagem importante nesse sentido. E discutir com os professores aqueles casos. Então, ele vai acabar tendo uma assistência realmente bem importante nesse momento. E durante o aprendizado, coordenador, é como o curso de odontologia, o aluno acaba tendo práticas durante o período aqui neste espaço? Na verdade, a maior parte do curso é curso prático. É isso que, na verdade, isso é uma questão até legal, não é exigido que seja assim. Então, a gente vai ter algumas disciplinas teóricas que são de base, como todo curso de pós-graduação. A gente vai trabalhar, por exemplo, com ética, bioética, questões legais, questões relacionadas à pesquisa científica também, porque é uma base de pós-graduação, mas a maior parte, no mínimo 70% da carga horária ela é realizada com práticos. Nós temos laboratórios lá no andar de cima, né, que vão ser utilizados, nós temos laboratórios de radiologia, nós temos laboratórios de materiais dentários também. Então, existem alguns treinamentos que a gente chama pré-clínicos e depois, basicamente, vai ser feito aqui dentro da clínica, assim como é feito toda a prática na graduação do curso de odontologia. Então, realmente, é um curso eminentemente prático, digamos assim. Então, o aluno vai sair daqui com bastante experiência e com desempenho de alto padrão, da melhor forma possível. E os alunos devem receber o aprendizado de quais professores, coordenador? Na verdade, nós temos um grupo inicial de professores aqui do curso de odontologia que já trabalham na graduação. Então, nós temos o professor Luiz Henrique Miller Pinto, vai ser o nosso coordenador por ser o implantodontista. Nós vamos ter o professor mestre, né, que é mestre em implantodontia. Nós vamos ter o professor Alexandre Gerson, que vem de Canoas, para nos dar o suporte, também mestre em implantodontia. Então, eles serão a base. Mas nós vamos ter, como eu falei, a prótese sobre o implante. Como o implante é só a raiz, nós precisamos fazer com que o paciente saia daqui com um dente, né? Então, nós precisamos de prótese sobre implante. Então, a gente vai ter o professor Celso Klein, que é pós-doutor, não é? E realmente tem uma grande inserção comunitária. Tem a professora Juliana Germanos também, que ela é mestre e doutoranda também. Logo já vai ter seu doutorado na área de diagnóstico por imagem, porque é importante para o implante a gente tenha a localização mais pontual possível, né, para que a gente não tenha danos em nervos, em estruturas anatômicas importantes, saber exatamente onde colocar o implante. Nós temos também, enfim, em algum momento, todo o grupo de professores aqui do curso vai atuar. Além do que as próprias empresas, como eu falei anteriormente, parceiras, vão nos trazer professores de fora do estado para ministrar uma ou outra aula. Então, realmente, isso agrega valor e traz uma visão um pouco diferente também da realidade que a gente conhece. Então, o que é muito importante para que o aluno saia daqui com a melhor preparação possível. Agora, a gente vai ter os nossos primeiros módulos, que vão ser teóricos, provavelmente lá pelo mês de setembro, a gente já vai começar a trabalhar com os pacientes, propriamente ditos. E aí, em função disso, nós já estamos começando alguns movimentos para fazer seleção de pacientes, porque, na verdade, o implante ele não deve ser colocado isolado. Então, o paciente vai precisar de uma adequação bucal, toda uma preparação da boca desse paciente para que a gente consiga chegar até a reabilitação pelo implante. Então, isso já vão ser alguns movimentos que logo, a partir do final do mês, a gente já vai estar planejando como realmente fazer, como captar esses pacientes para que no primeiro módulo lá de setembro a gente já tenha o pessoal todo em condições de receber o implante e também os alunos a fazerem o implante. Para finalizarmos, então, coordenador, e para quem nos assiste, quantas são as vagas disponíveis ainda para pós-graduação? Nós temos 4 vagas ainda disponíveis para ser implantodontista aqui
com a qualidade da obra do Campus Cachoeira do Sul. Então nós esperamos os cirurgiões dentistas que estejam realmente interessados, que essa é uma grande área de atuação. Os pacientes realmente exigem, né, uma reabilitação de maior qualidade, e a implantodontia está aí para isso. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, coordenador. Nós queremos agradecer o apoio que vocês têm nos dado aí nesses meses de caminhada da TV em Cachoeira, e é um grande orgulho para a gente poder estar falando sobre isso e sobre muito mais coisas a respeito da nossa universidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Darcy, voltamos com você no estúdio. Tá certo. Obrigada, Gabriela. A seguir, conversamos com o prefeito de Cachoeira do Sul, Neyron Viegas. Ele esteve em Brasília na semana passada e fala das negociações com o governo federal. UPA na Zona Norte, dragagem do Rio Jacuí, melhorias na BR-290 e projetos para a estação ferroviária da cidade também foram assuntos em discussão. O NT Sul volta já. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com os seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. A unidade de pronto atendimento de Cachoeira do Sul, que ainda não está em funcionamento, pode ter valores reduzidos para que seja inaugurada. Datas ainda não estão definidas. Nossa equipe conversou com o prefeito de Cachoeira do Sul para saber detalhes sobre as negociações com os governos federal e estadual para a abertura dessa unidade de saúde, que vai atender especialmente a zona norte da cidade. Aproveitamos para atualizar assuntos como dragagem do Rio Jacuí, pressão por melhorias na BR-290 e projetos para a estação ferroviária. Prefeito, o senhor esteve em Brasília, a principal reivindicação em relação a repasses federais para que, quem sabe, as UPAs pudessem ser abertas aqui no Rio Grande do Sul, tem algumas que não foram abertas ainda, e a questão da hidrovia. Especialmente para as UPAs, os repasses federais não podem aumentar, foi taxativo e categórico o ministro da Saúde. Qual que é a expectativa para a abertura da UPA em Cachoeira? Temos expectativa já dessa abertura? Não temos ainda. Qual que é, neste momento, a negociação com o governo do Estado? Muito bem, Daniel. A reunião com o ministro, ele tratou de 4 momentos de UPAs no Rio Grande do Sul, né? Que é bom dizer isso. Nós tivemos lá a presença de cerca de 15 prefeituras, né? Com 10 deputados federais do Rio Grande do Sul, mais a senadora, né? E a gente conversou com o ministro, né, nessas 4 etapas, que são UPAs que estão para construir, que o ministro foi taxativo dizer que no momento não tem recurso, UPAs que estão em construção, né? Que o Ministério vai liberar os recursos para terminar as obras, e as UPAs que estão construídas e que não têm equipamentos, né, ficou assegurado, então, o repasse, né, 50% a União, 50% o Estado, né, para equipar as UPAs, e as UPAs que estão construídas e equipadas, que é o nosso caso, né, e que o município não tem recursos para bancar, né, os serviços. Nós discutimos isso, teve uma proposta do deputado federal Henrique Fontana, que nos contemplou muito, né, que desafiou o secretário estadual de saúde, né, o Dr. Gabardo, a fazer um estudo dos valores hoje que estão sendo gastos para os serviços das UPAs, né, e apresentar para o Ministério para tentar um reequilíbrio. Isso é uma ação a longo tempo, né? Teve o comprometimento de todos os deputados federais presentes, independente de partido, né? E também da senadora, em ajudar o governo a viabilizar recursos para que isso aconteça, né, a longo prazo. O aumento, então, né, da contrapartida do governo federal. E nós trabalhamos em cima da questão de
né, que foi um dos debates muito fortes da diminuição dos custos dos serviços, né? Então ficou acertado nesta questão específica de Cachoeira e de mais 9 ou 10 municípios que estão com as UPAs prontas, né, e equipadas, só dependendo, né, da contrapartida da União e do Estado, ficou acertado que o secretário estadual vai chamar um por um dos secretários municipais, né, e priorizar, né, quais serão os primeiros a serem abertos. E o avanço que se teve na questão é que o ministro garantiu, né, que vai agilizar a questão do reconhecimento da qualificação e repassar os recursos retroativos ao início dos serviços. Isso, para nós, já é um alento, porque até então, né, o Ministério só repassava recurso, né, da qualificação após a data da vistoria. E precisamos avançar muito. Nós entendemos que o debate que nós vamos fazer com o Estado, ele vai ser, né, decisivo para que a gente tenha condições de abrir o UPA. 2 aspectos nesse contexto. Primeiro, esse reequilíbrio que o senhor diz seria em relação às verbas destinadas para a saúde no governo do Rio Grande do Sul, imagino. Gostaria que o senhor esclarecesse. E outro ponto em relação à pressão política que Cachoeira já faz, através dos vereadores, negociações aí com os deputados que são ligados à cidade. O senhor acredita que nós poderíamos ter, a cidade de Cachoeira poderia ter prioridade nessa negociação com o governo do Rio Grande do Sul? Nós, para esclarecer essa questão, né, que a gente está falando do reequilíbrio é do valor que a União repassa e que o Estado repassa para o município, né? Hoje nós, da União sem qualificação é 70 mil para a UPA e do Estado é 135, né? Qualificado, a União passa para 170 mil e o Estado continua com 135. Então, nós queremos avançar, né, neste valor. Nós entendemos, né, e o deputado Henrique Fontana defendeu, de que, né, com esses valores não chega aos 50%, que é o que rege o programa, né, do valor da União, e não chega aos 25% que o Estado deveria. Então, os municípios estão ficando, né, com mais de 50% e aí inviabiliza economicamente a abertura. Sem esse comprometimento, sem previsão também de data para a abertura da UPA, né, prefeito? Sem o comprometimento não tem, porque se a gente não tem recurso suficiente no município, não tem como a gente, né, assumir uma despesa que nós não poderemos bancar futuramente. Ok. Sobre a hidrovia do Jacuí, no caso, a gente tem um braço aqui, né? A hidrovia, aliás, Brasil-Uruguai, do qual o Rio Jacuí tem um braço aí até Porto Alegre, para essa importante ligação aí com o Porto de Rio Grande e importantes mercados do Brasil e do mundo. Sobre a questão da dragagem, qual é a previsão, quais as boas notícias nesse sentido? A reunião com o ministro dos Transportes foi uma reunião, né, bastante técnica. Na realidade, a maioria do tempo foi com o engenheiro Walter, que é o diretor-geral do DENIT, né, e que a gente fez esse debate de como o DENIT vê essa questão aí da hidrovia, né? O que está assegurado e já está concretizado, né, que a dragagem do Rio Jacuí, ela já foi licitada e já tem licença ambiental, né? Então, precisa ser executada a obra e há um compromisso da execução. E para o restante da hidrovia Brasil-Uruguai, né, que são o que eu estou falando do nosso caso aqui, é o trecho 1. Né? E depois tem o trecho 2 e o trecho 3. Né? O trecho 4 foi considerado inviável economicamente. Então, o que nós também discutimos, né, porque tinha outros prefeitos da região, a representante da Prefeitura de São Lourenço, de Santa Vitória do Palmar, o prefeito de Rio Grande tinha representantes, enfim. Né? O que nós precisamos é que o Ministério agilize o processo de licenciamento ambiental para o restante da hidrovia. Né? E ficou acertado, então, que até possivelmente o final do mês de julho, né, saia a portaria, né, para a licitação do projeto ambiental, né, com uma audiência, um encontro com o ministro aqui no Rio Grande do Sul e possivelmente com a presidenta Dilma.
Perfeito. Prefeito, quero lhe perguntar agora um outro assunto que também diz respeito ao aspecto da logística, BR-290, que hoje ela está com uma série de desafios, desníveis, enfim, é até perigoso para quem trafega, embora não seja uma atribuição do município, mas isso também termina nos impactando. O município, de alguma maneira, pode se envolver nessa discussão, pressionar para que haja uma manutenção, quem sabe, nessa estrada, que é hoje a principal ligação com Cachoeira? Com certeza, né? A gente vindo esta noite de Brasília e passando pela BR-290, a gente sente, né, esses problemas e o Estado assumiu, né, esta conservação, precisa, né, cobrar da nova administração da EGR, se não me engano, né, que é uma empresa estadual que foi criada para cuidar desta rodovia, principalmente, e de outras rodovias, né, para que tomem, né, ações imediatas, porque nós podemos ter problemas sérios aí com acidentes, né? Prefeito, sobre a estação ferroviária aqui de Cachoeira, este imóvel vai ser de fato devolvido para a ALL? Qual que é a negociação? Eu tive um encontro então com o coordenador geral de patrimônio ferroviário, José Luiz, lá no DENIT em Brasília, né, e ele trouxe todo o processo que envolve aí a cedência, né, por parte da ALL da estação ferroviária, e primeiro, quando foi cedido, era para um CRAS. Depois foi pedido, né, um aditivo que era para ser a Cocari. E nós agora temos a satisfação, né, de termos várias empresas cachoeirenses que querem usar aquele espaço para gerar trabalho e renda. Um espaço hoje que é usado para drogadição e para prostituição, nós temos a possibilidade definitiva de humanizar, né, aquela área e gerar riquezas para o município. Então, estamos muito otimistas, né? Segundo o Zé Luiz, se nós devolver para a ALL vai devolver para o DENIT, imediatamente o DENIT vai vir nos procurar para ceder novamente, porque o DENIT não tem interesse nenhum em ficar com aquele espaço, né? Ceder novamente para o município. Então, nós estamos, né, muito felizes, né, com a posição do José Luiz, dizendo que imediatamente que chegar lá o pedido, né, por parte da ALL para ceder para a prefeitura, para a gente colocar algumas empresas, e é bom dizer que isso é fomento para micro e pequenas empresas. As empresas que têm nos procurados são empresas cachoeirenses que querem ampliar, estão com a necessidade enorme de ampliar a sua produção, né, e nós estamos tratando isso, então, com a Procuradoria Jurídica da Prefeitura e da ALL, e agora com o aval do DENIT. Esta é a nossa posição hoje, né? De não devolver para a ALL mais, né? E encontrar esta bela saída, né? Que é de transformar aquele espaço num espaço produtivo, né? E de construção de cidadania, que é direito ao trabalho e a geração de riquezas. O NT Sul desta segunda-feira termina agora. Mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Tchau!